Oi, gente, tudo bem com todos vocês? Meu nome é Fernanda e bem-vindos ao canal Melindre Flor. Estou aqui estreando a minha cadeira confortabilíssima, não sei, mas é muito confortável. Eu fiz uma reforma, quem é membro aqui do canal acompanhou, mas é uma cadeira disputada, viu? Porque sempre tem alguém de quatro patas deitado aqui, né, Rabiola? Sempre tem. Mas vamos lá. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto que, olha, é recorrente. Sempre me falam sobre isso. Que eu ou tenho muito tempo ou faço muita coisa no tempo que tenho. E sim, eu sou uma pessoa que preciso estar produzindo o tempo todo. Sou uma pessoa extremamente organizada e quero contar um pouquinho para vocês de como é essa minha rotina para tentar te mostrar o que eu faço e tentar te ajudar se você está precisando deixar o seu dia mais produtivo. É isso que eu vim contar para vocês no vídeo de hoje. Como eu disse na introdução, eu sempre recebo comentários de amigos ou mesmo de seguidores me dizendo: nossa, Fernanda, quantas coisas você faz, né? E realmente, eu sou uma pessoa que preciso estar produzindo o tempo todo. Eu sou agitada, mas eu sou extremamente calma. E eu acho que a calma faz com que me ajude nessa programação do meu dia. Então, assim, eu acho que é relevante alguns itens que eu sempre faço e que dá muito certo para mim. Primeiro, eu não procrastino atividades. Acho que um dos fatores que mais me ajuda a produzir bastante durante o dia é não procrastinar. Eu, de vez em quando, paro para dar uma olhadinha na internet, nas redes sociais, ou eu gosto muito de fazer trabalhos manuais, então de vez em quando eu tiro lá uma meia horinha para fazer um tricô, uma costura, mas o que eu faço para não procrastinar outras atividades, porque de repente você senta lá para fazer um tricô e acaba se perdendo tempo na frente da televisão ou na frente do celular com as redes sociais. Então, o que eu faço? Primeiro, quando eu tenho essas atividades muito extras, eu sempre marco um tempo no timer do celular. Então, vamos supor, eu vou tirar 15 minutinhos para descansar. Eu vou lá tirar um soninho, ou vou fazer um tricô, ou vou arrumar alguma coisa. Eu coloco no timer os 15 minutos ou meia hora, enfim, o que eu determinar bacana. E aí, esse é um ponto que eu já levo em consideração. A procrastinação é algo que eu não faço. Então, por exemplo, eu não sou de enrolar para determinadas atividades. Se eu tiro alguma coisa do lugar, eu volto aquela coisa no lugar. Eu nunca deixo para guardar depois, porque senão fica. Se tenho uma atividade que eu preciso fazer, mesmo que ela não tenha prazo, eu coloco ela na minha lista de atividades daquele dia, para que aquela atividade não se procrastine. Se eu perceber que eu tenho muito mais coisa do que tempo naquele dia, eu sempre acordo um pouquinho mais cedo. Eu sou muito mais produtiva cedo do que à noite. Então, esse negócio de deixar o dia muito longo não faz muito o meu gênero, não. Eu prefiro acordar um pouco mais cedo e fazer as minhas atividades mais cedo. E eu acho que o principal para que eu consiga fazer tudo o que eu preciso é programação. Eu já tentei usar alguns aplicativos do celular, como o Asana, se não me engano, para organizar minhas atividades, mas eu gosto do velho e bom caderno e agenda. Então, eu tenho uma agenda de papel, eu tenho caderno,
onde eu anoto todas as minhas atividades. Então, o que eu faço? No caderno, eu coloco tudo que eu tenho para fazer, independente se é hoje, amanhã, depois, ou depois, ou depois, ou depois. Independente disso. Na agenda, todos os dias eu reviso de manhã cedo tudo que eu preciso fazer naquele dia e já coloco na data certa quando o compromisso ou atividade tem data certa para acontecer ou para terminar, ou para começar, enfim, coloco. E aí, no final do dia, eu tiro sempre uns 15 minutinhos antes de parar as minhas atividades, eu já tico tudo que eu fiz, eu já organizo tudo que eu fiz, vejo o que não pode ficar para o dia seguinte e o que puder ficar para o dia seguinte, eu já recoloco na agenda. Só que aí entra o item procrastinação. Eu nunca procrastino demais a atividade que hoje eu não consegui fazer, não precisava ser feito hoje? Não necessariamente, mas eu não procrastino, mesmo que ela não tenha data para ser finalizada. Vou dar um exemplo simples. Preciso arrumar alguma parte do guarda-roupa. Ontem mesmo, eu precisava guardar os meus jogos americanos, suplás e tudo mais. E eu tinha poucos, depois que eu mudei para essa casa nova, eu tenho muitos, porque eu tô meio viciada em mesa aposta, então eu ando fazendo muita coisa na máquina de costura, muito jogo americano e tal, não sei o que, eu precisava juntar tudo, guardar num único lugar, só que para eu guardar num único lugar, tenho um móvelzinho na minha sala de jantar, onde eu pensei em colocar tudo de mesa aposta ali. Só que, para colocar ali, eu tinha que tirar as coisas que estão ali e guardar num outro lugar. Concorda que eu não tenho necessariamente uma data para fazer isso, mas coloquei lá na minha agenda que ontem eu queria fazer isso. Já planejei aonde eu ia colocar as coisas, como que eu ia guardar, e assim eu fiz. Já guardei, já organizei tudo nesse móvel e também já tirei o que tinha que tirar e guardar num outro lugar. Então, eu normalmente não procrastino as atividades. E outra coisa também que eu sempre faço é ter rotina. O meu trabalho, ele é muito diversificado ao longo da semana. Mas, de um modo geral, a minha semana é muito parecida. Vou dar um exemplo. Eu tenho programado na minha cabeça que eu faço todos os meus trabalhos burocráticos e de planejamento e de estratégia, porque além de moda eu trabalho com marketing também. Então eu faço todos os meus trabalhos burocráticos de ficar à frente do computador, que é realmente o que me toma mais tempo, todas as segundas, quartas e sextas. Todas as terças e quintas eu faço as minhas gravações externas, os meus atendimentos externos. Então eu tento marcar tudo que é na rua às terças e quintas. Por quê? Nas terças e quintas eu levo os meus filhos na creche para que eu possa ficar fora e eles também ficarem assistidos. Então, normalmente a minha semana é assim. A segunda-feira eu uso para planejamento e eu uso a segunda-feira inteirinha. Eu faço todo o planejamento dos meus vídeos, gravações e publicações. Eu faço todo o meu planejamento da semana de manhã e à tarde eu já começo a execução. Já confirmo todas as agendas durante a semana para não correr o risco de sair daqui na terça ou na quinta-feira, chegar num compromisso e o compromisso, sei lá, a pessoa esqueceu, a pessoa, enfim. Então eu tenho o hábito de confirmar na segunda-feira a minha agenda da semana. Na terça-feira eu já tenho as minhas saídas. Então, normalmente, o que eu faço? Eu gravo no período da manhã e no período da tarde, para que eu possa, na quarta-feira, já voltar para frente do computador e fazer as edições, as publicações, enfim. Então, a minha semana, normalmente, ela é organizada dessa forma. E dentro do meu dia, eu também tenho uma organização, uma rotina, vamos dizer assim,
que eu também tenho por horários. Então eu acordo, eu arrumo o café de todo mundo, despacho todo mundo para a escola, despacho o marido, arrumo todas as coisas, venho, olho todos os meus e-mails, todas as minhas correspondências, todas os meus comunicados, os meus comentários, respondo tudo. Depois que eu respondi, que eu olhei tudo e que eu já despachei, porque os e-mails eu preciso despachar para minha equipe, depois que eu despachei tudo, é que eu vou fazer academia e depois me arrumar. Então o meu dia ele começa muito cedo. Normalmente, 7 horas da manhã eu já estou no meu computador, lendo minhas mensagens, meus e-mails e tudo mais, e já despachando o meu conteúdo para a minha equipe, para que eles possam trabalhar. Vou para lá, faço os meus exercícios diários, volto, me arrumo, porque mesmo trabalhando no escritório, em casa, eu me arrumo, então eu tenho isso na minha rotina. Eu tenho uma rotina de almoço também. Terminei tudo. Normalmente a tarde é uma tarde de bastante atividade. Os dias que meus filhos vão na creche, eu tenho que buscar, mas os dias que eles não vão, o que eu faço? Eu também tenho meu horário de parar. Por quê? Eu não tenho faxineira. Então, eu tenho que fazer as minhas atividades domésticas. Eu sigo um método chamado Fly Lady, que é um método americano de limpeza um pouquinho por dia. É para que a gente não fique escravo da limpeza, da faxina doméstica. Antigamente, eu fazia só um basiquinho e no sábado eu tirava o sábado inteirinho para limpar minha casa. E isso fazia com que o meu sábado já ficasse inútil, porque chegava às 6 horas da tarde eu estava quebrada, sem vontade de fazer mais absolutamente nada. Então, depois que eu comecei a seguir o método Fly Lady, eu também tenho a minha rotina doméstica encaixada no meu dia. E aí, eu tenho a minha rotina da manhã com algumas coisas, mas o mais pesado mesmo é eu tiro hora. Vocês devem ter percebido que acabou a bateria do meu microfone, então vai um finalzinho sem microfone mesmo. Mas enfim, eu tiro 1 hora a 1 hora e meia todos os dias para fazer as minhas atividades domésticas. O método Fly Lady, ele te indica algumas coisas, eu adaptei a minha vida e eu consigo ao longo da semana fazer algumas das atividades, ou melhor, na semana eu consigo fazer todas as atividades para que eu chegue no final de semana, minha casa esteja ok, mas eu consigo manter a minha casa limpa durante a semana toda, sem ter que me sacrificar demais no final de semana. Às vezes acontece de sobrar alguma coisa mais pesada no sábado, e aí, também nessa minha programação, o que eu faço? Uma vez a cada 6 meses, eu contrato uma pessoa que vem e faz a limpeza pesada mesmo. Mas aí eu contrato uma vez a cada 6 meses ou 1 ano para que a pessoa faça efetivamente a limpeza pesada. E nesse inteirinho todo eu consigo, com esses pequenos pontos, fazer com que na minha rotina caiba tudo que eu preciso. Então, sim, eu consigo manter a minha casa arrumada, eu consigo manter o meu escritório, as minhas atividades de gravação de vídeo, a minha rotina doméstica de fazer comida. Pra vocês terem noção, nós somos 5 aqui em casa, eu faço comida para todos. Então, o meu marido leva comida, os meus cachorros comem comida, então assim, eu cozinho todos os dias. Então eu consigo, com planejamento, rotina, não procrastinação e organização, manter o meu dia extremamente produtivo e eficiente. E é assim, sem me distrair com algumas coisas, que eu consigo manter uma rotina bastante saudável, corrida sim, cansativa sim, mas quem não tem rotina cansativo e pesado hoje em dia, né? E ainda respondo mensagens no WhatsApp. Então eu só queria dar essa dica para vocês. O vídeo ficou um pouco longo, mas é que eu fiz sem roteiro porque eu queria realmente ligar a câmera e fazer com que vocês, de uma forma bem natural, entendessem um pouquinho de como eu faço no meu dia a dia para manter essa minha rotina tão pesada, tão cheia de atividades, mas tão organizada.
Se vocês tiverem alguma dúvida ou de repente lembrar de alguma coisa que eu não contei ainda ou que eu não respondi, se tiver alguma pergunta, pode comentar aqui embaixo que eu responderei com o maior carinho. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, se inscreve aqui no canal, dá joinha nesse conteúdo, compartilha com as suas amigas e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Bonita essa cor, né? Bem chamativo o meu conjunto novo, né? Tá aqui prontinho já para o próximo conteúdo.